Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Bola defendida para a corrida na Avenida Vandeir, em cima do Demar, pode montar o charuto, vai ele no lance. Minha Nossa Senhora! Olá amigos, está começando mais um Resenha Uai. E no programa de hoje vamos falar sobre a Copa Cataguases, a Copa dos Campeões de Cataguases, que é o destaque do primeiro semestre no futebol regional. Também do Campeonato Brasileiro, Série B e Série A. Série B que terminou e a Série A que está nas suas últimas rodadas. E também estaremos recebendo aqui no programa, no segundo bloco, o presidente do Industrial Futebol Clube, Luciano Rufato Teixeira, que a nosso convite estará aqui esclarecendo todos os fatos ocorridos naquela final polêmica entre Industrial Futebol Clube e Nacional Atlético Clube. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso Resenha Uai. Luciano estará aqui no segundo bloco, será um prazer recebê-lo aqui. Falando em futebol regional, nós teremos no primeiro semestre a Copa dos Campeões da Liga de Cataguases, que terá sua 8ª edição e já tem confirmados, vamos confirmar agora aqui os clubes que já confirmaram a sua presença. Nós temos 11 equipes confirmadas e 11 boas equipes. Nós temos aqui o Espartano, da cidade de Rodeiro, o Laje Esporte Clube, de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, o Operário de Cataguases, também o Esporte Clube Ribeiro Junqueira, da cidade de Leopoldina, o Ideal Esporte Clube, da cidade de Recreio, também o Cruzeiro Futebol Clube, o Cruzeiro de Guidoval, Pirapetinga Esporte Clube, da cidade de Pirapetinga, Minas Gerais, também o Esporte Clube 1º de Maio, de Miraí, Minas Gerais, o Esporte Clube Guiricema, da cidade de Guiricema, e também o Bom Sucesso Futebol Clube, da cidade de Ubá, e o último, que confirmou até o momento, é o Esporte Clube Montanhês, da cidade de Ervalha. São clubes tradicionais do nosso futebol regional, que já participaram também do campeonato aqui da Liga Atlética Obaense, como por exemplo, o Montanhês, o Bom Sucesso, o Esporte Guiricema. Esses três estavam no campeonato desse ano aqui da Liga Atlética Obaense, também o Espartano de Rodeiro, outro clube que participou esse ano da edição do campeonato regional, e o Cruzeiro de Guidoval, que no ano passado também estava presente, é campeão regional. Enfim, clubes tradicionais não vão faltar nesta grande competição, que nós também estaremos acompanhando aqui no nosso Resenha Uai. A premiação do campeonato será R$ 8.000 para o campeão, R$ 2.000 para o vice-campeão, R$ 500 para o artilheiro da competição, R$ 500 para o goleiro menos vazado, e teremos também troféu de campeão, vice-campeão, disciplina, artilheiro, goleiro menos vazado e também para o atleta destaque da Copa, além de medalhas personalizadas pela equipe campeã. E neste ano, também cada equipe confirmada irá receber uma bola de brinde da LEC, a Liga Esportiva de Cataguases, que tem o comando do Paulo Santana, e também toda a sua equipe. Além disso, tem mais uma novidade anunciada aqui nas redes sociais do Paulo Santana e também da LEC, que é toda a imprensa que fizer o seu cadastro na LEC de divulgação da 8ª Copa dos Campeões, edição 2020, receberá na final 5 medalhas personalizadas, ou seja, a sua equipe poderá conter 5 membros e a imprensa também será homenageada com medalhas. Copa promete mais uma vez. O campeão desse ano foi o time do Recreio, que inclusive foi o mesmo time do Industrial, mesmos jogadores que estiveram defendendo o Industrial Futebol Clube nesse ano, também a mesma comissão técnica, inclusive a comissão técnica do Industrial Futebol Clube, comandada pelo Romário e também pelo Matheus. Esta comissão foi contratada pelo Espartano Futebol Clube para a disputa da LEC, hein? É a mesma comissão técnica e possivelmente vários jogadores que estiveram defendendo as cores branca e preta do Industrial também estarão defendendo as cores do Espartano na Copa dos Campeões da LEC. Campeonato Brasileiro, nós tivemos o encerramento da Série B e tivemos times rebaixados e times
que alcançaram as suas vagas para a Série A no próximo ano. E o América, infelizmente, mais uma vez o América ficou para trás. Contava na última rodada que o América se classificasse, dependia somente dele, jogando contra o já rebaixado São Bento, e o América conseguiu a façanha de ficar de fora da Série A do Brasileirão do próximo ano, perdendo em casa para o São Bento por 2-1. Classificados para a Série A do próximo ano, o Bragantino, com 75 pontos, foi o grande campeão, que, aliás, promete bastante para o próximo ano. Já se falam em investimentos em torno de 200 milhões de reais por parte da Red Bull para o Bragantino no próximo ano, no Campeonato Brasileiro da Série A. Será sem dúvida nenhuma, se tiver realmente esse investimento, pode ser que o Bragantino fique entre os 6 primeiros colocados tranquilamente no campeonato. Tudo vai depender, claro, do trabalho que foi feito e de como será utilizado esse dinheiro. Tendo em vista o trabalho que a Red Bull faz, não só no Brasil, está fazendo com o Bragantino e também faz em alguns países da Europa, nós podemos esperar que o Bragantino, sim, faça uma grande participação. Também classificados, o Sport Recife de volta à Série A, o Coritiba também voltando à Série A do Brasileirão e o Atlético Goianiense, que infelizmente tem um histórico como o América, por exemplo, de subir e já descer no próximo ano. Nós desejamos aí boa sorte a essas 4 equipes. Desceram para a Série C as seguintes equipes: o Londrina em 17º com 39 pontos, o São Bento com 39 pontos em 18º, o Criciúma com 39 também em 19º e também com 39 pontos o Vila Nova, último colocado. O Figueirense, que teve problema até de WO, se safou nas últimas rodadas e ficou na 16ª posição e continua na Série B do próximo ano. Aliás, o Figueirense acabou desfazendo o acordo que tinha com a empresa que estava gerindo o futebol do clube e depois disso conseguiu se recuperar no campeonato, conseguiu a sua permanência na Série B do próximo ano. O artilheiro da Série B foi o Guilherme, atacante da equipe do Sport, com 17 gols. Guilherme fez gol à beça, né? Depois, Fábio, do Oeste, com 15, e o Hernani, o brocador, com 14 gols também do Sport. Foi outro artilheiro aí, terceiro artilheiro da Série B. A Série A, nós tivemos nessa semana a derrota do Cruzeiro para o Vasco da Gama, derrota esta que classificou, ou seja, que garantiu a permanência, faltando 2 rodadas para o final, tanto de Fluminense quanto do Botafogo, que nos 2 últimos jogos já não dependem mais de nenhum resultado para sua permanência na Série A do próximo ano. O Vasco da Gama segue na sua luta, numa vaga pela Sul-Americana, praticamente garantido na Sul-Americana, e o Cruzeiro agora vai brigar nas últimas rodadas com o Ceará. Somente os 2 times agora brigando pela última vaga na Série B do próximo ano, vaga que ninguém quer, né? Infelizmente, o Cruzeiro teve uma gestão totalmente atrapalhada, que realmente os problemas internos do Cruzeiro culminaram nesse vexame que o Cruzeiro vem fazendo neste ano, um clube que vinha sendo destaque, vinha sendo um clube vencedor. Com a gestão desastrosa do Cruzeiro nos últimos anos, o Cruzeiro chegou a essa situação e pode chegar ao fundo do poço com esse rebaixamento histórico, já que o Cruzeiro, assim como o Flamengo, assim como o São Paulo e o Santos, nunca caíram para a Série B. Cruzeiro, se cair, esse ano vão estar caindo 2 clubes que nunca tiveram descenso em sua história: a Chapecoense, que já está rebaixada, e também o Cruzeiro, que nunca havia sido rebaixado. Ainda há chances, mas são chances remotas devido aos 2 jogos difíceis que o Cruzeiro tem pela frente, e também a equipe do Ceará tem 2 jogos teoricamente um pouco menos difíceis, menos complicados do que a equipe do Cruzeiro, além do que o Ceará está na frente em pontos ganhos e está na frente também da equipe celeste em número de vitórias. Então, muito difícil a situação do Cruzeiro. Pode ser que Minas Gerais, então, fique apenas com um representante no próximo ano na Série A do Brasileirão. Para fechar esse primeiro bloco, Lionel Messi, favorito
acabou confirmando esse favoritismo e ficou também com a bola de ouro, é sua 6ª bola de ouro do argentino Messi, o ET, que bateu o Cristiano Ronaldo, bateu todos os adversários nesse ano. Cristiano Ronaldo até que mudou de clube, até é compreensível que o Cristiano Ronaldo não tenha tido um grande desempenho, apesar que dentro das possibilidades ele fez sim grande campeonato, fez os seus gols, mas claro, está em fase de adaptação, mudou de clube, está em fase de adaptação, e o Messi se aproveitou inclusive das suas boas atuações, do entrosamento que tem na equipe do Barcelona e conquista então a sua 6ª bola de ouro, e ninguém tem mais bolas de ouro do que o Messi. Cristiano Ronaldo continua com 5. Messi que havia ganhado também o prêmio da FIFA, né? E tinha como melhor jogador do mundo na temporada 2019. Mais do que merecido, joga muito, apesar de ainda estar devendo títulos com a seleção argentina. Tem um vice-campeonato mundial, mas ainda deve títulos com a sua seleção, o Lionel Messi. Muitos jogadores, inclusive na história, tiveram aí, né, grande sucesso, mas com as suas seleções não foram tão felizes assim como o Messi. Daqui a pouquinho, então, estaremos de volta, depois do intervalo, já recebendo aqui conosco no Resenha Uai a participação do Luciano Rufato Teixeira, presidente do Industrial Futebol Clube. Daqui a pouquinho. Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Ubá? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Ubá e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real, ele mata. Ubá mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Ubá. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. Bola defendida para a corrida na Avenida Valdeir, em cima do Idemar, pode matar o charuto, daí ele no lance. Minha Nossa Senhora! Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Resenha Uai, recebendo agora nos nossos estúdios Luciano Rufato Teixeira, presidente do Industrial Futebol Clube, que veio até aqui gentilmente atendendo o nosso convite para esclarecer todas as dúvidas do que aconteceu naquela final do Regional 2019, onde tivemos vários boatos, vários fatos realmente concretos, mas a maioria deles boatos, e o Luciano justamente veio aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas, tanto nossa quanto também dos nossos espectadores que possam ter ficado durante as semanas que sucederam aquela partida. Luciano, primeiramente, seja bem-vindo. Quero parabenizar você e também a toda a sua diretoria pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo lá à frente do Industrial, que inclusive nas participações do Industrial nos campeonatos da Liga Atlético Ubaense, o Industrial sempre na sua gestão ficou entre os melhores clubes do regional. Infelizmente, não foi campeão por 2 ocasiões nas finais, mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho foi muito bem feito. Quero te parabenizar inicialmente. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que aconteceu com a gente, com a Industrial, nos últimos 3 anos principalmente, que eu estou ajudando a Industrial. Agradecer toda a diretoria que incansavelmente vem ajudando, não medindo esforços
para levar o Industrial aonde que ele conseguiu chegar nesses últimos 3 anos. Que nesses últimos 3 anos a gente conseguiu chegar na final em 2 oportunidades, em 2017 e esse ano, e ano passado no 3º lugar. Agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudaram, que sem eles também a gente não conseguiria chegar aonde que chegamos, e principalmente a toda a imensa torcida Carijó, que sem eles também a gente não chega a lugar algum. Que, aliás, foi um dos destaques também desse regional, a torcida do Industrial, que fez realmente um campeonato empolgante, que encheu o estádio, né, que torceu, que apoiou a equipe. Infelizmente, a gente vai falar também, claro, do incidente que nós tivemos no final do jogo. Obviamente, como nós já dissemos aqui no outro programa, e todo mundo sabe disso, que não é a torcida do Industrial que criou o problema, foram algumas pessoas que, mais exaltadas, acabaram saindo de si e causando aquele problema. Então está de parabéns também a torcida do Industrial, que foi, que encheu o estádio, que levou famílias, o que é mais importante. Com certeza, né? O resgate. Isso, exatamente. Eu gosto dessa palavra, e na minha gestão à frente da Liga, eu também utilizava muito dessa palavra, resgate, né? A gente precisa muito. E graças a Deus vocês conseguiram fazer isso com o Industrial, e atrás disso outros times também vieram, né? O Aimorés, que já vinha participando de vez em quando, também resolveu participar do campeonato. O próprio Bom Sucesso, que estava parado há um bom tempo também, resolveu participar. Enfim, outros clubes, Bandeirante já vinha participando, ora sim, ora não, mas realmente foi um trabalho muito bacana, e eu tenho certeza que daqui para frente o Industrial vai estar sempre presente nos campeonatos da Liga Atlético Baense ou também de outros regionais, onde quer que estejam. Luciano, sua gestão está terminando agora ou tem mais um ano? Tem mais um ano, são 3 anos. São 3 anos. Isso. Termina então em 2020. Final de 2020. Muito bem. Vamos falar já, né, já logo no início da nossa conversa, dos problemas que nós tivemos lá naquele jogo, no final do jogo, né? O jogo foi muito bom, na verdade os 2 jogos da final foram excelentes, tanto o jogo em Visconde do Rio Branco quanto o jogo lá no Parmão foram 2 grandes jogos. O Industrial, infelizmente, não conseguiu levar, né, ficar com o título do regional, mas também tinha, claro, pela frente um adversário muito difícil, um adversário que teve seus méritos, é verdade, né? E alguém tinha que vencer, venceu o Nacional. O Industrial, quem sabe aí na próxima pode ser o campeão. Agora, Luciano, esclarecendo aquelas dúvidas que ficaram, também os boatos que tivemos aí, desde ao apito final daquele jogo. Para você, quais foram os principais erros cometidos naquela final? Então, Júlio, quando são 2 grandes equipes que chegam à final, eu acho que existe pequenas falhas ou alguma coisa que não está ao alcance da gente. Por exemplo, no domingo do primeiro jogo, até os nossos jogadores foram embora, aconteceu um acidente envolvendo 4 de nossos atletas. Aconteceu um acidente, eles estavam indo embora, aconteceu em Itaipava, que o carro teve perca total. Então isso abalou não só aos jogadores, quanto também aos nossos dirigentes, a todos os jogadores que ficaram sabendo. Quando são 2 grandes equipes, eu acho que alguns pequenos detalhes pontuais podem fazer de alguma forma uma ou outra equipe perder por causa desses detalhes. Não quer dizer que seja por esse motivo, mas uma série de acontecimentos. Durante o jogo em si da final também, aconteceu, ao meu ver, falhas do árbitro. No segundo jogo? Agora falando do segundo jogo. Aquele primeiro gol anulado ali, a meu ver, e todo mundo que estava perto da onde que o Bandeira anulou, todos falaram, ali estava uma torcida mista. Essa torcida mista, eles não só torcem para o Industrial, mas tinha torcida ali de todos os times. Todos foram unânimes em falar a mesma coisa. Tinha até alguns torcendo contra também. Com certeza, mas falaram a mesma coisa. Eu não ouvi uma pessoa que falou assim, aquele gol foi anulado corretamente. Eu não ouvi uma pessoa falando isso. Então, são coisas que no jogo de final podem fazer o que aconteceu, de se perder o jogo. Eu não quero aqui jamais tirar o mérito do Nacional, que ganhou com méritos, que mesmo se aquele gol tivesse sido validado, não quer dizer que a gente ganharia o jogo. Que o time do Nacional ganhou com méritos,
parabéns, igual eu já falei com todo mundo, com o presidente, com o Léo, eles estão de parabéns, ganhou merecidamente. Mas quando são dois times bons, são detalhes que fazem a diferença. Muito bem. De repente um gol, como foi ali no primeiro tempo do jogo, poderia mudar completamente a história, poderia obrigar o Nacional a ir para cima em busca do empate, o Industrial poderia se aproveitar disso, como fez até no jogo contra o Itararé, né, que o Industrial fez uma grande partida, saiu na frente, o Itararé tentou buscar o resultado, e toda vez que tentava ir para frente, o Industrial surpreendia e faria o gol. Claro que não vamos, em hipótese alguma, dizer que isso aconteceria, que o Industrial ganharia se tivesse por causa disso. Gol. Claro, o Nacional poderia virar o jogo também. Com certeza. Futebol, como você disse, eram duas grandes equipes. Sim. Poderia acontecer de tudo, mas de fato isso prejudica sim um trabalho. E também, de fato, como eu já disse aqui, apesar de quando eu estava lá no campo, eu não estar num ângulo favorável a ver se realmente, a constatar se houve ou não um impedimento, a impressão que eu tive no momento é que não houve impedimento. Também revendo algumas imagens que também não estavam no ângulo mais favorável, mas que aparentemente, quando você analisa o posicionamento dos jogadores, fica parecendo que tem um jogador do Nacional que estava um pouco mais à frente isso que todos do atacante. Exatamente. Então, realmente, esse gol aí, eu disse aqui no programa passado, junto com o Naldo, que esse gol aí eu achei que esse gol foi regular, foi um gol legítimo do Nacional. O pênalti que andaram falando aí, ele não existiu. O pênalti também o lance estava parado, isso eu estava muito próximo ao lance, esse pênalti não existiu. Existiu sim a gravata do jogador, no Alexandre, dentro da área, mas o lance realmente estava parado, né? Agora, e algumas faltas que às vezes o juiz deixava de dar, invertia, mas isso não levaria a mudar o resultado de jogo. Mas irrita os jogadores, né? Com certeza. Irrita bastante os dois lados, inclusive. Com certeza. Graças a Deus não houve atrito, os jogadores se conhecem, não houve nenhum atrito, né? Agora, Luciano, a Liga Atlético Baiense, ela se pronunciou, ela já se pronunciou a respeito desse fato, ela já comunicou ao Industrial algum tipo de intervenção, de punição, de ação, ou já revelou para vocês, já entregou para vocês cópia desses documentos do jogo? Não, essa súmula, inclusive eu perguntei hoje, essa súmula ela foi entregue, se não me engano, ontem ou anteontem. Bem fora do prazo, até sexta, essa súmula não tinha chegado em mãos ainda para a Lau. Porque o prazo normal do CBJD de um regulamento seria são 72 horas. Né? Isso. Aí até tentei conversar agoniamente com o presidente, perguntando se teria uma cópia, alguma coisa de acesso para a gente. Não tivemos. Ainda não tem essa documentação em mãos? Não tem em mãos. Mas já está. Foi pedido pelo Industrial. Foi pedido. Inclusive, eu falei com ele assim, que quando chegasse em mãos dele, se pudesse me passar. Mas, enfim, né, já chegou e eu creio que a qualquer momento chegue em minhas mãos. Tá. Com relação ao árbitro, né, que foi agredido, e também, claro, deve tomar as suas medidas, deve tomar as suas atitudes. O Industrial, ele foi notificado por algum órgão a respeito desse incidente? Também não. Ainda não? Não. E também não? Não. Tá. Nós tivemos acesso até a um pronunciamento do árbitro, né? Sim. Em rede social, foi só isso que eu falando do incidente. Também. Nós temos ele aqui, né? Onde ele diz, resumidamente, ele diz que foi agredido por um torcedor do Industrial Futebol Clube, tomou um soco, que teve problemas, que estava com problemas para dormir, problemas para se alimentar devido ao inchaço, devido aos ferimentos. Agora, Luciano, fica claro, obviamente, ninguém vai acusar o Industrial de ser culpado por aquilo que aconteceu. O Industrial não é culpado, o Industrial, de forma alguma, foi lá e pediu, mandou um torcedor, mandou ninguém entrar no alambrado. De certa forma, o clube acaba sendo responsável por ser o mandante. Obviamente, isso é natural. Mas culpado, todos nós sabemos que o Industrial não tem nada com isso, né? Correto. Uma coisa, Júlio, que precisa ser dito e fique bem claro é o seguinte. Igual você falou, o Industrial não tem nada a ver no sentido da agressão. Muito pelo contrário, a gente repudia esse tipo de atitude, né, conforme a nota que a gente publicou recentemente em redes sociais também. E uma coisa que precisa ser dita é o seguinte. Todas as finais de campeonato que eu já acompanhei desde 1989,
quando o Industrial foi bicampeão, assim que o juiz apita o final da partida, existe as invasões de campo. Seja de um lado ou de outro. Isso, né? Se é legal ou não, existe a invasão. Como houve em 2017, quando fomos vice-campeões, o pessoal do núcleo de São João invadiu o Industrial, mais de 200 pessoas, e não aconteceu nada, mas houve a invasão. Sim, a invasão, Ano passado, em Rodeiro, mesma coisa. Houve a invasão do pessoal de Astolfo Dutra. Então, a invasão em si é um ato que pode não ser legal, mas é normal em nossos campeonatos. Agora, o que não é normal e a gente repudia é a agressão, que aconteceu de uma ou duas pessoas ao árbitro da partida. Na sua opinião, na opinião dos seus dirigentes lá, diretores do Industrial, isso poderia ter sido evitado de alguma forma? Ô, Júlia, a gente fez de tudo para se evitar, pensando que às vezes isso poderia acontecer. Exemplo, no regulamento, que quando eu participo, o Industrial participa de um campeonato, a gente participa baseado em alguma coisa, no caso, o regulamento. O regulamento constava, para semifinal e final, 8 seguranças particulares, além do policiamento que é pedido, homologado no Ministério Público. Então, foram feitos. Mas a gente imaginou, 8 é muito pouco. Então, para o público que foi esperado, eu pedi 30 mais 4 bombeiros civis. Então, tinham 34. Eram 34? 34 contando com os bombeiros civis, além da polícia militar, Sim, que estava lá em torno de 20. Então, tinham mais de 50. Agora, como que eles estavam, quantos estavam naquele momento dentro do campo de jogo, aí isso não era cargo meu de falar. Se em algum momento o árbitro da partida, por causa do jogo em si, se ele tivesse falado ou imaginado, eu estou vendo aqui, tem pouco, isso eu acho, no meu ponto de vista, parte dele, juntamente com o delegado da partida, de ter visto e ter pedido mais. Nós também salientamos isso aqui no primeiro programa, que o árbitro deveria ter chegado próximo ao delegado de jogo, se não tivesse visto, né, o número de seguranças satisfatório e também de policiamento, que ele deveria ter chegado ao delegado e comunicado, olha, eu não estou vendo aqui número de seguranças suficiente, não estou vendo aqui policiamento dentro do campo de jogo, então eu preciso que providencie para eu terminar a partida ou para dar continuidade à partida. Inclusive, esse jogo da final que eu vi foi um dos únicos jogos que, além desse pessoal da LAU, estava o presidente, o secretário, tudo sentado lá, rente ao alambrado. Quer dizer, além de todos esses, tinham pessoas além, lá que poderiam ter visto isso e, de alguma forma, tentado prevenir. Agora, igual eu estou falando, volto a falar, não tentar a invasão, porque a invasão, infelizmente, era previsto. Agora, sim, a agressão. Até porque você tocou num ponto interessante, porque a invasão em si ela foi feita somente após o apito final. Sim. Assim que o árbitro terminou. Normalmente, nas finais, igual você citou, invadem os torcedores do time campeão, claro, vão comemorar, isso é inevitável, sempre é feito. No futebol profissional também isso é feito, né? A emoção do torcedor acaba invadindo o campo para comemorar. Mas, infelizmente, dessa vez, aconteceu uma invasão no sentido ruim, né? No sentido de agressão, no sentido de cobrar do árbitro alguma coisa que o torcedor entendeu que foi culpa pela derrota do Industrial. E vale salientar também que não tínhamos dirigentes do Industrial envolvidos nesse tumulto, não tínhamos jogadores do Industrial envolvidos nesse tumulto. Chegaram a falar que tinha um jogador que chegou lá, a tentativa de chutar, eu não vi isso. Alguns que foram perto, que eu vi de longe, igual alguns jogadores que foram perto e alguns torcedores que foram também, foram no sentido de proteção também. Também vi isso. Se todos fossem lá com sentido de agressão, aí infelizmente tinha ficado mais feio. Mas não foi isso que aconteceu. Não, foi uma meia dúzia. Foi somente aquela meia dúzia de sempre que eu falo, não esses mesmos. Eu digo assim, que sempre acontece em qualquer evento, quando acontece um problema como esse, é sempre uma meia dúzia, né? Meia dúzia é um modo de falar. Infelizmente. Não é o número exato, mas é aquele modo que a gente tem de falar quando acontece um fato desse. Agora, ô Luciano, você falou que não teve nenhum pronunciamento da Liga a respeito desse problema, que não teve nenhum contato ainda
relacionado a isso. Agora, quais são as providências que o industrial pretende tomar nesse caso? Então, a gente vai tomar mediante o que for falado, o que vier para a gente. A nossa defesa vai ser mediante isso. Agora, as lições que ficam dessa final, não só extracampo, não só com os problemas que tiveram extracampo, mas também com a derrota em si, o industrial que vinha invicto, né, vinha embalado até então, não havia perdido nenhuma partida e infelizmente perdeu o jogo que não podia perder. Sim. Mas o que fica de lição para vocês, tanto na derrota quanto também nesse incidente? Então, o que fica para a gente, como eu falei, infelizmente, são detalhes, né, que quando são duas grandes equipes, se perde por detalhes. Então, aprender com esses detalhes, com esses pequenos erros, para que senão faça de novo. Agora, com relação ao incidente, outra coisa também que eu gostaria de frisar é o seguinte, no início do domingo já não se vendiam ingressos mais. Para quê? Uma medida de segurança justamente para dar uma maior segurança aos torcedores. Porque ao número máximo do que comporta o estádio. Justamente, por isso que não se podiam vender mais ingressos. É uma medida de segurança a mais. Agora, para uma próxima final, se Deus quiser, quando ou servir de exemplo para os outros, além de ser igual, se no regulamento está 8, então agora vamos colocar 40 para uma final, para ficar, em vez de ter 7 seguranças igual estava dentro do campo, coloca 17. É porque o estádio é grande, então tinha também seguranças em torno do estádio, né, nas portarias, que eram mais de uma inclusive, né, tinha a portaria de acesso ao acesso principal, da torcida do Nacional, a portaria do lado também do acesso à imprensa e também da torcida do Industrial. Sim. Tinha também do acesso aos portões para o campo de jogo, tudo que também tinha segurança, exatamente. Bom, achei que faltou o policiamento estar dentro do campo, né? Achei que foi um equívoco, talvez, como eu disse, talvez despercebido pela direção da Liga, que é a direção do jogo. Sim. São eles que comandam o jogo, né? E também do árbitro, como eu disse a você. Uhum. Falando em árbitro, Luciano, o treinador, aliás, o assistente auxiliar, né, o Matheus, numa entrevista comigo no final do jogo, ele reclamou que o árbitro foi escalado, que um árbitro teria sido escalado e que momentos antes do jogo, ou dias antes do jogo, a direção da Liga teria anunciado que o árbitro não seria mais aquele árbitro FIFA que foi anunciado. Procede esse depoimento aí do Matheus? Então, o que procede é o seguinte, a gente tinha combinado numa reunião anterior que para as duas finais seria um árbitro FIFA. Então, para o primeiro jogo foi falado na sexta-feira que não tinha condições de ser um árbitro FIFA, e para o segundo jogo da final a mesma coisa. Então, nenhum dos dois árbitros era um FIFA? Não, CBF. Exato, mas foi prometido pela Liga isso? Foi prometido nessa reunião antecipadamente. E qual foi a alegação, qual foi o motivo alegado para que não fosse? Calendário. Não tinha calendário para isso. Isso deveria ter sido visto antes, então. Antes de se prometer que seria Exatamente. FIFA. Também é mais um equívoco, mais uma falha que não pode acontecer, né? Ou você cumpre o que prometeu ou não prometa. Não é isso? Agora, o quanto você acha que esse incidente, por exemplo, pode afetar um trabalho futuro do industrial? Então, Júlio, o que eu gostaria assim, que as pessoas entendam é que esse incidente, igual a gente já citou aqui, que partiu de duas pessoas, que duas pessoas fizeram isso, que entende que foi um ato isolado dessas duas pessoas, que jamais partiu de milhares de torcedores que o industrial tem, que esses torcedores do industrial, eles não vão lá apenas em dias de jogos do industrial para torcer. A gente faz um trabalho durante todo o ano, um trabalho que, por exemplo, vou citar aqui um trabalho que a gente fez no Dia das Crianças lá, que principalmente partiu da torcida. Levamos lá no estádio mais de 1.200 crianças, que teve presentes, teve um dia lá de festa. Então são ações que são feitas durante todo o ano. Então não é apenas dia de jogo que vai lá para torcer. É ações que são feitas. Então não podem julgar por ações de duas pessoas. É isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem e compreendessem.
De forma alguma. O industrial, chegou a ter você acusações do industrial que teria sido o culpado, enfim, alguma coisa com relação a isso? Sim, tem os nomes, né, que foram divulgados por pessoas que estavam perto e viu. Eu não vou falar aqui porque eu não vi, eu falo de coisas que eu vi. Eu fiquei de longe vendo e eu vi que o segurança foi, que a polícia foi, então quem tem que resolver esse tipo de coisa são eles. Então, mas tem esses nomes que no momento oportuno será falado mediante o que a Lau tiver de acusação. Agora, caso assim, foram identificados os agressores? Então, foram por essas pessoas que viram. Tá. Caso sejam confirmados e caso seja realmente confirmado que são torcedores do industrial, que participam dos jogos, há pelo industrial a possibilidade de alguma punição a esses agressores que participaram desse ato? Sim, com certeza. Pessoas que fazem isso, infelizmente, fazem e têm que ser punidos conforme a Lau, né, desejar, e tem que ser com as pessoas certas. E por alguma punição do clube, diretamente do clube, existe essa possibilidade? Existe também, com certeza. Muito bem. Agora, Luciano, para a gente ir para a reta final do nosso bate-papo aqui, existia uma taxa no início do campeonato. Sim. Uma taxa de R$ 1.200, né, de participação. Não, R$3.000. Não, a de participação R$ 1.200 mais os R$ 3.000 de calção. Ah, sim. Não é isso? Sim. Esses R$ 3.000 de garantia ou calção, como bem gostarem de dizer, né, de chamar, esses R$ 3.000, pelo regulamento que eu li, eles seriam devolvidos caso a equipe participasse do campeonato até o final, coisa que não aconteceu ano passado, que deveria ter entrado, inclusive, no regulamento do ano passado, quando ainda era minha gestão. Reconheço que foi um erro isso aí, e deveríamos ter colocado essa garantia para evitar os problemas que tivemos, né, na última rodada do campeonato, que inclusive o Industrial participou indiretamente. Muita gente acusou que o Industrial foi beneficiado. O Industrial não foi beneficiado. O Industrial não poderia ser, na verdade, prejudicado por atos de outros clubes, né, de não cumprirem aquilo que o Industrial estava cumprindo. Então, o que a Liga fez naquele momento, no ano passado, nada mais é do que usar o regulamento e não prejudicar o Industrial ou outro time que seja com o ato de um terceiro. Agora, com relação a essa taxa aí, ela foi devolvida ao Industrial? Foi falado alguma coisa? Não, não foi devolvida, que, igual você bem disse, seria uma taxa apenas para comprovar a participação. Ao final da participação seria devolvida, ainda não foi devolvida. Mas não foi porque foi explicado por quê? Ou ainda está no prazo, vão fazer, comunicaram ao Industrial se ainda vão devolver ou não? Só falou para guardar, que tem pendências a resolver. E você sabe quais são essas pendências? Não sei, não foi falado nada. Ah, mas para todos os times já foram devolvidas. Menos o Industrial? Menos o Industrial. Aí você acredita que seja por causa desse incidente? Eu acredito que sim. Mas no regulamento, o que é mais importante, sim, no regulamento prevê a participação e o cumprimento das obrigações do clube até o final, ou caso de algum problema, esse dinheiro não seria devolvido. Porque na minha opinião, o Industrial cumpriu, pelo que você disse, todas as obrigações, pagou as taxas devidamente. As obrigações do clube são pagar as taxas devidas do campeonato, sim, não só as taxas de participação, mas também as taxas dos jogos. Sim. Né? A Industrial pagou tudo. Inclusive, na final, uma taxa de R$1.000. Pagou também. Com certeza. O Industrial também pagou. Com certeza. Cumpriu também, como você disse, no regulamento fala de 8 seguranças, como você disse, colocou 30 mais 4 bombeiros. Mais 4 bombeiros. Então, cumpriu além do que foi solicitado. Policiamento também, vocês entregaram o requerimento. Sim, com certeza. Então, até agora eu não entendi, então, o porquê e nem onde. Ficamos sem entender. Onde existe essa pendência. Infelizmente, me desculpe a direção da Liga, mas pode ser que eles, se quiserem vir aqui dar essa explicação. Ou pode ser um pré-julgamento, né, Júlio? Pré-julgamento, na minha opinião, não existe. Né? Pré-julgamento não existe. Porque Luciano, eu acho o seguinte, sinceramente, olhando o regulamento, eu peguei o regulamento, eu li o regulamento, olhando o regulamento, eu não vejo motivo algum para que esse dinheiro não seja devolvido ao Industrial. Vai a julgamento o caso?
não prevê nada disso em regulamento. Sobre essa questão do dinheiro, não. Porque para mim, e pelo que você confirma aqui conosco, o Industrial cumpriu tudo aquilo que foi exigido no regulamento antes do campeonato, que é o pagamento da taxa inicial, mais essa taxa de garantia. O Industrial cumpriu a sua participação no campeonato até o final. O Industrial cumpriu todas as obrigações que tinha perante o campeonato. Então, eu não entendi. Se você depois tiver uma explicação e quiser nos passar, pode até nos passar uma mensagem por WhatsApp durante a semana, que no próximo programa nós estaremos esclarecendo aqui. Até a direção da Liga também fica à disposição do nosso programa, se quiserem mandar aqui um representante, para explicar não só esse fato que a gente está levantando, mas também explicar o que aconteceu, o que pode vir a acontecer, quais são as sanções que podem vir a ser impostas ao Industrial Futebol Clube. Eu não acredito, muita gente falava aí, né, nas redes sociais, que o Industrial tem que ser punido, que o Industrial tem que ficar 2 anos fora do campeonato. Enfim, responsabilizado, obviamente, o clube obviamente, por ser o mandante. Mas há aqueles fatos que você bem disse. O jogo já havia terminado e essas invasões elas são comuns após o término de um jogo decisivo. Obviamente, não da forma que foi para a agressão, mas a invasão em si, um estádio daquele tamanho, com milhares de torcedores, tinha o quê? Uma média ali de quantos torcedores? Então, a capacidade total ali, é porque a gente não conta, Júlio, porque lá não tem catracas. Então a gente não conta menor de 12 anos que é liberada a entrada com responsável sem pagamento, sem ingresso. Mas os contabilizados, então, ingressos vendidos mais os sócios torcedores, tinham quantas pessoas? Contando com essas crianças, eu acho que tinha uma média de 3 mil lá. 3 mil pessoas? Sim. Pois é, para você conter 3 mil pessoas, se quiserem pular um alambrado, gente, eles vão pular com policiamento, sem policiamento, com todo respeito à polícia militar, mas não há contingente suficiente para conter 3 mil pessoas se elas quiserem pular um alambrado, se quiserem derrubar um alambrado. Que isso já era uma coisa prevista, como eu disse, ao final dos jogos, é uma coisa prevista. Ninguém estava imaginando que isso não iria acontecer. E há de se ressaltar também que durante o jogo, não houve nenhum tipo de invasão. Não, em todos os jogos nossos do Industrial no campeonato regional, não tivemos incidente. E a média de público foi alta em todos os jogos. Não teve incidente em lugar nenhum, dentro do campo, fora do campo, dentro do estádio. Não teve incidente, exceto esse da final, infelizmente. Tá certo. Então, como eu disse, muita gente falando que o Industrial tem que ser punido, que tem que jogar com portões fechados. Enfim, é uma coisa complicada, né? Porque você não pode julgar culpado um time que cumpriu todas as obrigações. Se o Industrial, eu entendo da seguinte forma, e também pela experiência que tive como diretor técnico da Liga e também como presidente durante 4 anos, e sempre procurava me manter informado com a federação sobre todos os tipos de sanções, de punições que poderiam ser impostas. Inclusive, também deixei claro que liguei para a federação para saber se eles teriam, né, a possibilidade de punir alguém, ou o clube, ou liga. Eles disseram que não, que a liga é que tem que tomar as atitudes, né? Mas eu não entendo como o Industrial, cumprindo todas as determinações, que ele seja culpado. Eu entendo da seguinte forma: se o Industrial tivesse colocado um número menor de seguranças do que o exigido, que seja 7, já estaria errado. O mínimo é 8, Sim. Que fosse 7 já estaria errado. Se o Industrial não tivesse entregado ao delegado de jogo o requerimento da Polícia Militar, que a gente sabe que nem sempre comparece. Nas finais, sim, eles sempre vão, como estavam lá. Não, todos os jogos esse ano compareceram, todos. Que bom. Mas nem sempre puderam estar. A gente entende até, pelo contingente, que eles nem sempre podem estar em todos os lugares. Mas esse ano a tenente ela fez questão que todo mundo que mandou ofício lá, protocolou, ela fez questão que mandou em todos os jogos, não às vezes com o número que ela gostaria, mas todos mas sempre esteve presente. Nos jogos em que eu participei, em que eu cobri, eu vi policiamento em todos eles, eu posso também afirmar isso que você está falando. Então, na minha opinião, eu não entendo
e não entendo que o Industrial pode ser punido por algo que ele não se omitiu. Então, o Industrial, em momento algum, se omitiu em cumprir todos os requisitos e tudo aquilo que foi exigido. Ô, Júlio, só queria ressaltar só mais uma coisa, questão de segurança também que a gente fez lá esse ano, né? Lógico que com o auxílio da diretoria, não sei se você percebeu, a torcida visitante, ela entrou pelo portão principal. Sim. Para ficar mais fácil o acesso, e a torcida do Industrial, a Carijó, Inducionados, entrou pelo portão lateral. Para quê? Para serem ruas separadas, para não ter, nem se verem as torcidas. Não ter aquele choque, né? Isso, na igual entrada foi, ou na saída. Né? Foi com a torcida do Itararé, aconteceu isso, na última contra o Nacional, isso foi muito elogiado também pela Tenente, falou por quê? A logística deles fica mais fácil, até que para chegada, para saída, ficou tudo mais fácil. E vale também a gente frisar que na saída do estádio depois da final, nós não tivemos nenhum incidente também. Não tivemos teve briga, incidente de não tivemos briga de fora. torcida, nós não tivemos agressões a atletas do Nacional, nós não tivemos nada disso. Falaram aí nas redes sociais, isso aí infelizmente rede social se espalha muita coisa que não é verídica, falaram aí que foram quebrados veículos com placa de Visconde do Rio Branco. Eu procurei saber disso. Ninguém lá de Visconde do Rio Branco confirmou isso para mim. Falou que quebrou também do árbitro da partida. Também não procede. Sendo que o veículo dele estava atrás do gol lá no campo anexo. Quer dizer, não teve nada disso. Também não procede, eu sei, pois procurei saber também. E a respeito do carro de segurança, que você explicou, né, que foi um motivo alheio ao futebol, ali ao jogo, era um motivo particular, né? E também não teve nada a ver com o campo de jogo, então. Nada a ver com o campo de jogo. Maravilha, Luciano. Para a gente fechar, planejamentos aí do Industrial para o ano que vem, já que nós terminamos o ano, fechamos aqui o ano. Quais são os planejamentos do Industrial? Já se reuniram, já conversaram sobre isso? Já. Então, o planejamento para 2020, né, a gente espera, né, se Deus quiser, com a ajuda de todos novamente, como eu falei no início, com a ajuda de toda a diretoria, com a ajuda dos torcedores, dos patrocinadores, que a gente não faz nada sozinho. Esse último ano à frente do Industrial, a gente pretende participar de todos os campeonatos que a Liga promove, de todas as categorias, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, como foi esse ano, e do campeonato regional. Aí vai depender, né, de alguma coisa que a Liga queira fazer, mas aí a gente está aí para conversar, para se explicar para eles da melhor forma e se defender do jeito que for necessário. Existe um temor da diretoria do Nacional de alguma punição mais severa por parte da Liga? Então, o temor, Júlio, às vezes pode acontecer no sentido de, às vezes, eles não saberem exatamente disso que eu acabei de falar, que tinha esse número de seguranças, que a polícia estava presente lá, se eles não estavam dentro de campo por causa de alguma coisa, entendeu? Mas que eles estavam lá presentes. Então, o temor pode existir, mas estamos aí para conversar, para se explicar, para se defender da melhor forma possível. Eu entendo também que essa responsabilidade ela não pode ser só do Industrial. Com certeza. Essa responsabilidade da polícia estar lá dentro do campo ou não, de seguranças estarem lá dentro do campo ou não, ela tem que ser compartilhada com a direção do jogo, que é da Liga Atlética Goianiense. Com certeza. Que eram os delegados do jogo, que eram os apoios, isso que a gente espera. Os que estavam auxiliando também. Aliás, eu particularmente achei que tinha um número excessivo de pessoas dentro do campo, né? Então, afinal, ela sempre existe, esse número excessivo. Como eu falei também no início, tinham lá o presidente, o secretário, pessoas que em um jogo normal não estariam. Outros representantes da Liga. Pessoas que mais seriam homenageadas. Também, justo, mais pessoas do Nacional estavam em todos os jogos dentro de casa. Até eu não fico, porque eu fico trabalhando, mas nesse jogo específico até eu estava. Então, existe um número excessivo, sim. Mas se tinha esse número excessivo, quem deveria tirar? Se deixou, exatamente, é porque, por ser um jogo de final, então direção. Teve essa exceção, que deixou por causa que é um jogo de final. Com certeza. Eu até falei que na minha opinião, no Banco do Industrial tinha mais pessoas do que deveriam, e também falei aqui, junto com o Ronaldo, que se estavam é porque foi permitido. É porque alguém não tirou porque alguém permitiu. Então também não é culpa do Industrial. Não, obviamente, se deixar, vão ficar. Se ele tivesse falado que poderia ficar só 5,
Só ia começar o jogo na hora que tivesse só 5. O regulamento fala das pessoas que podem ficar. Né, que são os atletas uniformizados, devidamente uniformizados, mas o treinador auxiliar, preparador físico e médico ou socorrista credenciado. Não é isso? Ou estou errado? Tá certo. Tá certo. Então, tinha excessivo, então não era culpa do Industrial. O Nacional também colocou pessoas a mais. Eu vi isso lá. Até o árbitro chegou a parar, num determinado momento, para retirar algumas pessoas que não estavam uniformizadas no banco do Nacional. Foi. Enfim, de qualquer forma, eu tenho certeza que, mesmo com a repercussão negativa que ficou, como eu disse aqui, infelizmente no futebol, não é a primeira impressão que fica, sim a última, né? Mas isso, de forma alguma, estragou o trabalho que o Industrial fez durante esses anos, a belíssima campanha que o Industrial fez, não só o Industrial, nós estamos falando aqui do Industrial porque estamos aqui batendo esse papo com você. Iremos receber também, no próximo programa, os representantes do Nacional, né, que vão estar por aqui também. E a gente, de antemão, também parabeniza pelo belíssimo trabalho, pelo título, que não eram favoritos em jogo algum, né? Se classificaram em oitavo, conseguiram o título merecidamente. Sem dúvida nenhuma. Luciano, agradeço a sua participação, desejo aí, agradeço também esses esclarecimentos, que são sempre muito bem-vindos, para tirar qualquer dúvida que possa ter, tanto de internautas, quanto das pessoas envolvidas, inclusive, no futebol e até, possivelmente, de punições vindas aí da Liga Atlético Goianiense, por parte da Liga Atlético Goianiense. Sim. Enfim, mais uma vez, obrigado pela sua participação e eu desejo que o Industrial tenha um 2020 de muitas glórias, de muitas conquistas, porque o Industrial é gigante e eu tenho certeza que no ano que vem mais uma vez forte e vai brigar lá em cima mais uma vez, com certeza. Se Deus quiser, Júlio, é isso que a gente pensa, é isso que a gente deseja, né? Obrigado pela participação mais uma vez e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a torcida carijó e para todos os amantes do futebol. Muito bem, esse foi Luciano Fato Teixeira, presidente do Industrial Futebol Clube, esclarecendo todos os fatos, detalhes e boatos aqui no nosso Resenha Uai. Um abraço e até o próximo programa. Bola defendida para a corrida na Avenida Vandeir, em cima do Lidemar, pode montar o charuto, vai Yuri no Lute. Minha Nossa Senhora! A Web TV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.